Realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o seminário Entendendo a Reforma Trabalhista reuniu especialistas para debater o novo cenário das relações de trabalho a partir da Lei 13.467. Depois de um primeiro dia dedicado ao debate das principais mudanças introduzidas com a nova lei, o segundo dia do seminário se concentrou especialmente na negociação coletiva e na visão do Judiciário sobre esse novo marco na CLT. O empoderamento da negociação coletiva sob a ótica dos negociadores do comércio de bens, serviços e turismo foi o tema da palestra que reuniu 2 especialistas no assunto. O vice-presidente da FEComércio São Paulo, Ivo Dall'Acqua Júnior, entre outros tópicos, falou sobre como fazer a norma coletiva ser a ferramenta de regulamentação trabalhista do ponto de vista de quem vai negociar. A mudança na legislação possibilita que as negociações coletivas, elas customizem as relações de acordo com onde está ocorrendo o trabalho, de acordo com a cultura regional, de acordo com as necessidades técnicas de cada categoria e de acordo também com as novas formas de se desenvolver o trabalho. Hoje, nós temos um mundo mais focado nos serviços, mais focado na agilidade de comunicação e mais focado principalmente na relação mais, embora cuidada, mais impessoal. Mas nós temos que ter cautela, porque o empoderamento não significa uma condução autoritária e monocrática do processo. O processo tem que ser compartilhado, porque nós não teremos sentido se não replicarmos nos processos negociais as necessidades e as dificuldades de quem nós representamos. Nós só teremos reconhecimento se nós conseguirmos harmonizar as necessidades e os interesses das empresas com a sua forma de atuar, quando a gente representar uma facilitação na vida de cada um. Regina Celi Reis de Almeida de Queiroz, especialista em negociação coletiva e assessora jurídica do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios da Grande Florianópolis, destacou a segurança jurídica para os processos negociais resultante da nova legislação. É preciso que a gente lembre que a própria Constituição Federal já reconhecia os instrumentos coletivos, dando a ele o poder que ele tem. A nova lei, a 13.467, ela ratifica essa condição dos instrumentos coletivos e permite com uma inovação, que é aquilo que for ajustado prevalecerá sobre o legislado. O que isso traz de novidade? Isso traz uma segurança jurídica para os atores da negociação, para tanto os empregados, que são representados pelos seus sindicatos, e as empresas representadas pelos sindicatos patronais. E é preciso que esse trabalho a ser executado pelas entidades esteja rigorosamente pautado na legislação e que haja também, por parte dos atores da negociação, uma maior capacitação também deles. O que a CNC faz com este evento é trazer exatamente informações e capacitação maior às entidades filiadas a ela. Eu quero parabenizar a CNC por essa iniciativa. O sócio coordenador da área trabalhista do escritório Pinheiro Neto, o advogado Luiz Antônio Ferraz Mendes, detalhou como a nova legislação trata a desconsideração da personalidade jurídica e a definição de grupo econômico. A reforma trouxe um aspecto importantíssimo para a proteção das empresas que possam ser envolvidas em ações trabalhistas na execução de dívidas de empresas. Isso significa dizer que com a adoção expressa que houve com a reforma do procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, da instauração de uma medida específica que já estava prevista no novo Código de Processo Civil, mas agora com a reforma ela vem expressamente estabelecer essa condição, ela dá segurança aos
empregadores, as empresas envolvidas subitamente em uma execução que elas sequer têm conhecimento desse fato, elas podem se defender e a instauração desse procedimento é uma medida de garantia constitucional à segurança jurídica e que ninguém pode ser processado sem direito à defesa. E a situação que nós tínhamos anteriormente era uma empresa ou um empregador ou mesmo um sócio acordar com seus bens penhorados ou com a sua conta corrente penhorada por ordem do Banco Central através de uma determinação de um juiz. Então, hoje, com a nova regra, ela trará muito mais segurança jurídica a todos. Encerrando o seminário, coube à desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Wólia Bonfim, uma reflexão sobre a nova legislação trabalhista. Segundo ela, trata-se de uma reforma diferente, que prioriza a empresa, os empregos, a vontade dos envolvidos e a negociação coletiva. E mais, restringe o ativismo judicial. Como parte do judiciário, acho que se é lei, e se é uma lei eficaz, vigente, com raríssimos pontos inconstitucionais, o judiciário tem que cumprir. Agradando ou não agradando, deve o juiz aplicar a lei e agora com as limitações impostas pela própria reforma, isto é, o artigo 8º, parágrafo 2º, impede agora o juiz de, a partir da reforma, criar ou restringir direitos não previstos em lei. É claro que a interpretação sempre vai além, mas que houve uma tentativa ou uma iniciativa de diminuir o ativismo judicial trabalhista, sem dúvida houve. O evento trazido pela CNC é importante, não só porque é nacional, né? Está sendo transmitido para vários lugares ao mesmo tempo no Brasil, então dá a informação correta, trazida por técnicos, né? Que não tem, pelo menos eu não tenho interesse nem de defender um lado nem de defender o outro, faço análise técnica da lei e outros que já vieram, e no sentido de até conscientizar dos novos impactos que essa reforma vai trazer, porque ela muda a estrutura do direito do trabalho, ela muda os seus princípios, a forma de pensar o direito do trabalho, e pela primeira vez a gente tem uma legislação que está olhando também a situação econômica da empresa, dos empresários e dos empregadores, principalmente aqueles que estão atravessando por dificuldades, que é o momento econômico que nós estamos agora no Brasil. A chefe da divisão sindical da CNC, Patrícia Duque, avaliou como muito positivo o seminário, transmitido pela internet e que alcançou diretamente 410 locais em todas as regiões do país. Excelente, porque está havendo uma integração no Brasil inteiro. Nós vamos ter uma unidade de pensamento, nós vamos ter nesse tipo de formato uma nova compreensão da negociação coletiva. A reforma trabalhista vai trazer muitos benefícios para as empresas. Vai baixar os custos do trabalho, que é muito importante para o empresário, vai trazer a segurança jurídica ao empresário, que é também outro fator importante para o dia a dia das empresas. Então, eu acho que abaixando o custo, havendo maior empregabilidade, o desenvolvimento do país vai crescer. E isso é fruto, é uma conquista de todos os brasileiros. Portanto, compete a nós, operadores do direito, trabalhadores e, acima de tudo, empresários, fazer com que essa discussão seja amplificada o máximo possível.